Feliz sábado, amada igreja, novamente. Nós estamos recebendo nessa manhã, e uma honra, o irmão Ricardo Antunes, um homem de Deus. Ele é assistente de comportagem da nossa Associação Brasil Central, tem uma experiência grande, mais de 18 anos trabalhando, e eu estava falando com ele ali, a comportagem é algo que tem que ser realizado por gente que ama a Deus e ama salvar pessoas. E ele teve uma mensagem poderosa na última vez que esteve conosco, e assim desejamos que o Espírito continue atuando sobre você nesse instante. Sinta-se acolhido pela nossa igreja. Queridos, eu gostaria de saudar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu confesso a vocês que fico deslumbrado com a igreja, a organização, tudo tão preparado, com tanto esmero, tanto carinho. E eu sei que existe aí um pedacinho de cada um de vocês nessa história. Então eu queria parabenizar todos vocês em nome de Jesus, amém? É tudo para a honra e para a glória de Deus. É para o crescimento espiritual da igreja, para que outras pessoas possam sentir o prazer e a alegria que eu e vocês temos de estar na presença do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Ali atrás, a maneira com que me receberam ali atrás também, eu gosto de falar, irmãos, porque eu entendo que, à luz da Bíblia, até um copo d'água que você servir para alguém é registrado nos livros celestiais. Então fui muito bem recebido nessa igreja, amém? Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Tiago estava falando sobre esse período em que eu estou já há 18 anos como comportor evangelista. Hoje eu estou assistente, né? Mas eu sou um comportor. E tinha ouvido falar sobre, nesse braço de evangelismo na nossa igreja, falado sobre os milagres. Eu sou ancião da minha igreja no setor sudoeste, em Goiânia, há 22 anos. Nós temos o bom hábito de todo pregador nós convidamos para almoçar na nossa casa. Então seria bom que vocês também adquirissem esse hábito, em nome de Jesus, amém? Vocês entenderam nas entrelinhas aí? Glória a Deus. Então nós levamos para casa e lá nós ouvimos as histórias que, quando via um comportor, eu ficava por alguns momentos pensando assim, será? Pareciam histórias muito cabulosas, assim, viam anjos, eram acompanhados, mas ficava uma pontinha de ciúmes, né? E vontade de participar disso, de ver esses milagres. Mas eu trabalhava já há 23 anos na área financeira, a tesouraria de empresas. Quando a minha esposa, ela começou a orar para que eu fosse mandado embora. Olha que coisa interessante, né? A esposa orar para que você seja demitido. E Deus ouviu a oração dela, vocês acreditam, amém? Não só ouviu, como atendeu. E ela tinha ido num treinamento de comportagem na área de revistas, dormiu numa barraca, assistindo o treinamento no antigo Catre, e voltou toda animada, toda empolgada. Eu pensei, mas que bênção, minha esposa querendo evangelizar através da literatura, através da revista, da turminha, né? Mas na verdade ela estava aprendendo para me ensinar, amém? E me incentivar a ir para o Ministério de Publicações, a me tornar um comportor evangelista. Na época eu já tinha, acho que as 2 meninas, casado, era ancião já na nossa igreja, e entendi que era um desafio, e fui para experimentar a comportagem. Só que quando nós chegamos lá, nós percebemos que nós que somos experimentados por ela. E estou lá já há 18 anos em nome de Jesus. Não pretendo sair, a menos que o Papai do Céu tenha outros planos para a minha vida. Estou fazendo essa apresentação porque de repente tem alguém aqui sentado nos bancos dessa igreja que no coração dele tem o desejo de seguir esse mesmo caminho. Eu por várias vezes ouvi pessoas que estavam ali pregando no púlpito, falando sobre o Ministério de Publicações. Uma dica para os pais: se houver a possibilidade, mandem seus filhos para missões.
Eu já comportei com a minha filha, essa que acabou de cantar aqui. Ela comportei quando em Jataí, na cidade de Jataí. Foi uma experiência única. A outra filha, que é aquela de verde, que está sentada do lado dela, está 1 ano em missões lá em Jataí, em Rio Verde. Jataí era Renata, né? Em Rio Verde. E uma bênção. Eu sou pai como você é. A esposa está ali sentadinha também, mãe. Sabem do anseio que eu e vocês temos, que os nossos filhos, eles cresçam no caminho do Senhor, sejam edificados nesse caminho. Não só estar na igreja, mas sentir prazer em estar aqui e se tornar um evangelista, em nome de Jesus. Além das atividades seculares que os nossos filhos têm, nosso maior anseio é que eles sejam preparados para estar na eternidade. Eu sei que o anseio de vocês é esse, porque o meu como pai e você como mãe, acredito que seja o mesmo. Preparar os nossos filhos para estarem na eternidade. Que adianta viver e morrer aqui sem que a nossa família possa estar lá? Então, o primeiro campo missionário que eu e vocês precisamos trabalhar é a nossa casa. Talvez seja o mais desafiador, é verdade, mas é prazeroso. É prazeroso. Eu estava conversando isso com a minha filha ali atrás, antes de entrar aqui. A Juliana está lá em Rio Verde, no Moim, 1 ano em missão. A Renata casou com o Pedro. Vocês já conhecem o Pedro, não é? Ficamos eu, minha mãe 8.0, versão 8.0, que está ali no banco também, e a minha esposa, Adriana. Daqui uns dias eu espero recrutar também o Henrique, a Neide, e vou trazer esse testemunho aqui em nome de Jesus, amém? O amém de vocês vai melhorar até o final desse culto aqui, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Evangelho de Lucas, então, capítulo 10, a partir do verso 1. Oh glória, louvado seja o nome de Deus, amém? Cadê o Jair, que eu não vi ele? Ganhou na loteria, Jair. Glória a Deus. Cadê ele? Esse abençoado. Escondeu? Depois vou conversar com você. Lucas capítulo 10. Depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essa é uma oração que nós fazemos muito no campo de publicações, que Deus mande mais trabalhadores para a seara. Muita coisa a ser feita e pouca gente. Para que vocês possam entender isso na prática, quantos conhecem aqui a revista da turminha do nosso amiguinho? Levanta a mão. Glória a Deus. Nós tínhamos uma tiragem da revista da turminha do nosso amiguinho de 70 mil assinantes anuais. Hoje nós temos uma tiragem, depois da pandemia, de 23 mil. Caiu de forma impressionante, assustadora. E nós queremos levar essa revista aos lares. Só que olha que interessante, a revista ela não tem pernas. Ela precisa de mim, precisa de vocês. Sabe quantos assinantes da turma do nosso amiguinho nós temos aqui no estado de Goiás hoje? Nós temos cerca de 5 comportores em todo o estado de Goiás. Por isso nós temos orado para que Deus mande mais trabalhadores para a seara. E eu creio que algum deles pode estar aqui sentado nos bancos dessa igreja nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Depois que terminar o sermão, se algum de vocês quiser me procurar, estou para servir você. Continua dizendo no verso 3: Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, não leveis alforge, nem sandálias, a ninguém saudeis pelo caminho. Foco. Jesus dizia para eles: foco. Tem um foco no trabalho que eu estou enviando vocês, porque é o trabalho mais importante que há sobre a face da terra. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Assim como nos dias de hoje, irmãos, creio que o que mais as famílias estão precisando é paz. Paz de espírito, paz de coração, perdão, reconciliação.
Ao entrares nessa casa, diga: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vocês. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares na cidade, ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciares: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Vocês vão prestar conta da vida de cada um. Romanos capítulo 14, versículo 12, diz que cada um de nós vai dar conta de si mesmo no juízo. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade, mesmo a cidade impenitente. Àqueles a quem muito foi dado, segundo a palavra de Deus, mais ainda será cobrado. Em cada casa, cada família que eu visito, eu lembro de cada um de vocês. Eu entrei numa casa em que eu havia ministrado uma palestra na Assembleia de Deus do campo de Campinas, em Goiânia, no bairro de Capuava. É um dos segmentos, um dos braços da obra de publicações são as igrejas evangélicas. Já fiz muitas igrejas evangélicas aqui na cidade de vocês. E adentrando naquela casa, a irmã disse que estava com um problema de refluxo. E ela falou assim: olha, a única coisa que me ajuda no refluxo quando eu termino de comer é quando eu pego um copo de Coca-Cola e jogo por cima, e aí eu sinto a comida descendo. Falei: misericórdia. Qualquer irmão da minha igreja sabe o quanto que isso é nocivo para a saúde. Qualquer pessoa da minha igreja saberia trazer uma contraindicação, uma outra coisa que ela pudesse utilizar, ao invés da falta de conhecimento dela nessa área. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, eu imagino que o coração deles estava acelerado, porque eles tinham muitas dúvidas, eles ainda tinham muitos receios do que eles estavam fazendo, e Jesus colocou eles na mão na massa: olha, vão de casa em casa, vão primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, anunciai que o reino de Deus é chegado. E ao entrar naquelas casas, eu fico imaginando como eles se adentravam, como eles se aproximavam das pessoas, como que eles faziam o que nós chamamos de ponto de contato na hora de publicações, né? Como que era essa proximidade, esse primeiro contato com pessoas da casa de Israel? Porque a Bíblia diz que quando eles voltaram radiantes daquilo que eles viram, daquilo que eles ouviram, do poder de Deus. Eu me lembro que a primeira vez nós viemos da origem católica, apostólica, romana, e quando começamos a receber os primeiros estudos bíblicos na igreja adventista, um rapaz se predispunha a sair do bairro onde ele morava e vir cerca de 5 quilômetros até a nossa casa, uma vez por semana, compartilhar a palavra de Deus conosco. E tudo aquilo que ele estava ensinando parecia ser muito precioso. Dentro dos estudos que ele me passava, eu não conseguia parar de ler. Às vezes eu pegava a Bíblia com os textos que ele tinha me mencionado no estudo, e chegava na empresa onde eu trabalhava e começava a ir de sala em sala e falava assim: olha, você conhece a Bíblia? Você já leu esse texto da Bíblia? E as pessoas começavam a me olhar com um olhar estranho, como dizer assim: está ficando doido, né? Mas para mim era cada pérola, cada gema da verdade fazia uma diferença imensa na minha vida, e tem feito até hoje, em nome de Jesus. Essas gemas que foram compartilhadas no meu coração, elas também foram estendidas na vida da minha esposa. Quando ele ia estudar a Bíblia conosco, ela não participava nisso, ela ficava no quarto, ela não queria participar. E a gente tem que respeitar a individualidade de cada pessoa. Até o dia em que nós fizemos um estudo bíblico em que dizia que Maria não estava no céu. Minha esposa, ela quase pulou por cima do telhado na hora que ela escutou essas palavras: Maria não está no céu? Como assim? E ela saiu do quarto e veio tomar satisfações com o rapaz que estava dando estudo bíblico com a gente. Quando foi na outra semana, era um estudo sobre o sábado, e aí ela já participou todo o estudo, amém? Quando me decidi batizar nessa igreja, nós nos batizamos no dia 12 de abril do ano 2000. Nos batizamos juntos em nome de Jesus.
como fruto dessa escolha, por alguém que se predispôs em a nossa casa e compartilhar esse evangelho conosco, batizou-se também a minha mãe, amém? 38 anos fumando. Quando eu fui falar para ela que ia me batizar nessa igreja, ela falou assim: olha, nunca me peça para se batizar nessa igreja, eu sou católica e vou morrer católica. Eu falei: mãe, se houve um desafio para a minha vida, eu entendo que é para a sua também, vou respeitar a sua decisão. E aí em Abadia de Goiás, eles estavam fazendo um curso, 5 dias como parar de fumar, em 5 dias. A igreja adventista estava iniciando o trabalho lá na cidade de Abadia, e eu convidei a minha mãe. Falei: mãe, como deixar de fumar em 5 dias? Ela falou: é da igreja. Eu falei: mãe, mas é um trabalho para parar de fumar, vamos. E com muita insistência ela disse sim, e foi comigo até a Abadia de Goiás. E na volta nós viemos cantando: não fumo, não fumo, feliz é o meu coração, joguei o cigarro fora, foi uma vitória para o meu pulmão. Glória a Deus. A segunda noite eu estava me arrumando para ir para a igreja em Abadia novamente. Eu vi minha mãe toda arrumadinha na casa dela. Falei: mãe, onde a senhora vai? Ela falou: vou contigo de novo. Falei: ô glória, vamos lá. Ela foi às 5 noites, amém? E hoje ela faz parte dessa igreja também, em nome de Jesus. 38 anos fumando. Evangelismo, evangelismo. Ela, revoltada com algumas coisas, resolveu ir até o mercado e comprar dois cigarros picados, depois de batizado. E ela chegou no caixa e falou assim: olha, eu queria 2 cigarros aí picados. E a menina do caixa virou para ela e falou assim: mas a senhora não fuma? Ela disse, achou estranho, que ela não conhecia a menina do caixa. Ela falou assim: mas você vende? Ela falou assim: vendo. E aí pegou os 2 cigarros picados, entregou nas mãos dela e ficou segurando os 2 cigarros. E aí a minha mãe começou a puxar o cigarro e a mulher segurando. E ela falou assim: olha, mas a senhora não fuma, a senhora parou de fumar, a senhora vai voltar a fumar de novo? Ela comprou, pagou ali, saiu do supermercado, chegou na esquina. Ela falou assim: mas que desaforo, essa menina nem me conhece direito, vou voltar lá. Voltou lá no mercado, falou assim: escuta, por que você falou para mim que não era para me fumar, para me comprar o cigarro? E aí a menina do caixa falou assim: eu, senhora? Eu não. Eu falei assim: mas como? Acabei de sair aqui, você vendeu os 2 cigarros para mim picados, você falou para não fumar. Ela falou: não, se só quiser comprar todos os cigarros do mercado, eu vendo para a senhora, só pode vender quantos cigarros a senhora quiser. Aí ela entendeu que o recado era da onde? Ela pegou aqueles 2 cigarrinhos, foi lá fora na lixeira e jogou fora, para nunca mais fumar, em nome de Jesus. Evangelismo. Alguém que se predispôs a ir na minha casa falar do amor de Deus. Alguém que chegou na minha casa com um ímpeto tão grande para poder compartilhar a bênção que Deus havia outorgado à vida dele, que ele precisava compartilhar, ele não conseguia se manter. Eu imagino que aqueles discípulos de 2 em 2 entrar em casa, ao sair de cada casa, os testemunhos que eles trouxeram, as experiências de vida. Eu penso que uma das maiores tristezas do Senhor Jesus, do Espírito Santo, é quando nós não nos envolvemos na obra missionária. Eu penso que é algo que traz tristeza para o coração dele, porque nós nos tornamos egoístas, pegamos uma mensagem tão poderosa e queremos guardar só para nós. Isso é egoísmo. O livro Desejar Todas as Nações diz que todo verdadeiro cristão já nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água da vida se torna um doador dessa água. Ele quer compartilhar. É bênção, é paz, é a alegria de espírito que nós recebemos, fruto do Espírito. Nós queremos compartilhar com outras pessoas. Eu me recordo que durante 2 anos nós frequentamos essa igreja, nós não éramos batizados, fazia estudo bíblico, mas não se decidia. No sábado nós vínhamos na igreja adventista, no domingo nós íamos à igreja católica, e foi assim durante 2 anos. Mas eu me recordo que eu me ajoelhei no último banco da igreja, a igreja nossa sede no Jardim América, e eu falei: Senhor, já fiz 3 estudos bíblicos, eu acho que já aprendi alguma coisa, e eu queria compartilhar alguma coisa que eu aprendi com alguém. Se o Senhor entende que eu possa de alguma forma compartilhar a Bíblia com alguém, o Senhor poderia arrumar um estudo bíblico para mim?
Eu estava ajoelhado no último banco da igreja, quando um irmão que tinha chegado, se levantou atrás de mim e falou assim: antes de começarmos o culto, eu tenho um pedido especial para fazer. Eu ia começar um estudo bíblico hoje, mas infelizmente eu esqueci que eu tenho uma reunião à tarde. Então eu queria saber se aqui na igreja tem alguma outra pessoa que possa ir no meu lugar para dar o estudo bíblico. Aí eu pensei assim: meu Deus, eu estou ajoelhado ainda, a oração não chegou aí ainda. Como pode ser tão rápido? Você sabia que Deus tem pressa de envolver a mim e a você no evangelismo? Ele tem pressa. Quando a pessoa fala assim: olha, eu não estou estudando a Bíblia com ninguém, eu me preocupo, porque se tem um anseio do Espírito Santo, é que nós possamos compartilhar o que sabemos com outra pessoa. O livro Serviço Cristão diz que ninguém vai entrar na eternidade deitada na espreguiçadeira do diabo. Ninguém de braços cruzados pode entrar na eternidade, porque o Espírito de Deus, ele levanta no nosso coração amor pelas pessoas, amor pelas almas, o desejo de levá-las para a eternidade, mesmo não sabendo quem elas são. Quando eu entrei na comportagem, eu tinha 5 anos na igreja, batizado na igreja, e eu estava falando ali para o Tiago ali atrás, eu viciei uma frase que as pessoas sempre diziam quando eu ia embora daquela casa que eu visitava. Eu via as pessoas dizendo assim: olha, foi Deus quem mandou você aqui. Eu viciei nessa frase, porque eu achava muito indigno de alguma maneira poder pelo menos abrir a Bíblia, ou de estar um dia aqui compartilhando a palavra. Sempre me achei muito indigno. Eu sentava no último banco da igreja, e quando aquele homem então fez o convite: alguém pode ir no meu lugar? Eu pensei: sou eu, é para mim. E fui no meu primeiro estudo bíblico, em nome de Jesus, amém? Uma das experiências mais ricas, mais prazerosas que eu tive na igreja. Eu chegava em casa contando para minha esposa: Adriana, nossa, hoje foi demais. Olha, nós visitamos a família assim, nós visitamos a família assado. Olha, a família estava assim. O irmão que dá estudo bíblico, Adriana, ele sabe o livro, ele sabe o capítulo, ele sabe o versículo, ele sabe pegar um texto, ligar ao outro. Como que ele faz aquilo? Foi um mentor espiritual que Deus me deu para me ensinar também a dar estudos bíblicos. Hoje, quando eu vou ministrar palestras nas igrejas, principalmente na Assembleia de Deus, e quando eu vou visitar os irmãos, eu uso muito a Bíblia Ilustrada da Família, e eu abro a Bíblia e começo a citar os textos. Olha, sabe o que o povo diz sobre lei e graça? Pois então, deixa eu mostrar para vocês que a graça sempre foi revelada. Eles ficam fascinados, como é que eles sabem onde está o livro, qual que é o capítulo, qual é o versículo? Hoje é a minha vez de compartilhar com as pessoas, em nome de Jesus, amém? Estou compartilhando com vocês também, porque eu quero que você entenda que você é necessário. Eu estive na sede da Assembleia de Deus, Ministério Anápolis, em Goiânia. Ele me disse que tem um parentesco, o pastor de lá era parente de alguém aqui da igreja, eu não me lembro o nome, mas eu me recordo que ele diz: olha, eu tenho parentes na igreja central de Anápolis. E quando eu estava me mostrando o nosso trabalho para eles, trabalho evangelístico, nossos manuais, nossa literatura, a esposa dele chegou e falou assim: o senhor é adventista? Eu falei: sim, sou. Eu estou vendo o seu material aí da Casa Publicadora Brasileira. Nós usamos o material da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, mas quando nós precisamos de um material de qualidade, nós procuramos o material de vocês. Escutei um amém bem discreto aqui. Glória a Deus. Nós somos ricos em material de evangelismo. Nós temos um clube de aventureiros, ninguém tem. Nós temos um clube de desbravadores. Olha o evangelismo que é feito, olha a quantidade de batismo que é gerada dentro do clube de desbravadores, do início, o trabalho realizado do clube de aventureiros. Olha que coisa impressionante, irmãos. Eu fui capelão do clube de desbravadores muito tempo. Olha que coisa triste, preciso compartilhar com vocês. Com todas essas ferramentas de evangelismo, nós parece que estamos dando as costas para essas ferramentas. Às vezes os líderes aqui, da área de ministério pessoal, de evangelismo, tem que muitas vezes falar assim: irmãos, nós precisamos de gente para poder entregar um folheto, nós precisamos de gente para abrir a porta para o pequeno grupo, nós precisamos de pessoas que se envolvam no estudo bíblico. Deus nos deu esse privilégio. Você vê líderes de desbravadores, aventureiros, falando: gente, nós precisamos de pessoas. Vejam que o texto bíblico diz aqui: olha, orai ao Pai para que mande mais trabalhadores para a seara. Irmãos, as ferramentas que Deus tem para trabalhar aqui nessa terra, o evangelismo, somos eu e vocês.
Nós não podemos nos omitir, nós não podemos dizer, isso aqui não é para mim, eu não sei mexer com isso, eu não gosto de mexer com aquilo. Não podemos fazer isso. O chamado que Deus fizer para mim e para você, nós temos que dizer sim, em nome de Jesus. O sacrifício dele é muito maior. Eu, como capelão, posso dizer para vocês, porque eu vivenciei isso tanto no Clube dos Bravadores como Aventureiros, tive a oportunidade de chegar na porta da igreja, na frente da igreja, ligar para os filhos dos nossos irmãos: irmão, seu filho não chegou hoje ainda, aconteceu alguma coisa? O senhor quer que eu vá buscar o seu menino em casa? Não, é porque o meu filho, ele ficou assistindo uma série da Netflix aí até 3 horas da manhã, e aí eu fiquei pensando, coitadinho, o Clube dos Bravadores domingo cedo, já acorda cedo todo dia, né? Então eu preferi deixar ele dormindo aqui em casa, outro dia ele vai. Eu vou mostrar para vocês o efeito disso, as ferramentas de evangelismo que nós temos e que às vezes nós não as utilizamos. Enquanto isso, abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, por favor. Segunda carta a Timóteo capítulo 4. Evangelismo, irmãos, é o coração da igreja, é o método que Deus escolheu para que vocês sejamos mais íntimos, mais próximos dele. 2 Timóteo capítulo 4. Eu fiz uma dinâmica com os meninos de 9 a 16 anos. Olha, vocês vão fazer um pedido de oração. Vocês podem pedir o que vocês quiserem. Lembre-se que o primeiro evangelismo acontece dentro de casa. É o primeiro campo missionário e, como eu disse antes, é o mais desafiador. Eu queria que vocês fizessem um pedido. Pode ser o pedido que vocês quiserem, não precisa colocar nome, mas algo que vocês entendem que Jesus poderia fazer por vocês aqui hoje, como um milagre. O milagre que vocês quiserem. Peçam para Jesus. Meninos de 9 a 16 anos. Escreveram nos papelzinhos e falaram assim: olha, eu vou orar por cada um desses pedidos de vocês. E aqui nos pedidos de oração, eu trouxe alguns deles para vocês aqui, acompanhando nessa manhã. Diz assim: Senhor meu Deus, meu Pai, gostaria de pedir ao Senhor mais humildade, pois sinto que estou precisando. Amém? Meninos de 9 a 16 anos. Eu pensei que eu fosse pedir um videogame, pensei que eu fosse pedir, porque hoje é essa geração, né? Papai do céu, por favor, nos ajude a conseguir descobrir o que a vovó tem. Eu preciso conseguir ajudá-la. Papai do céu, eu queria pedir para o Senhor parar de me ajudar para meu pai parar de beber e minha mãe parar de brigar com ele. Querido Deus, eu gostaria de pedir sua bênção na minha casa, meu pai que está longe. Devolve meu pai para a igreja. Senhor Deus, eu queria pedir por saúde dentro da minha casa. Senhor, o meu irmão que está longe da igreja, por favor, traz ele de volta. Que Deus abençoe os planos lá em casa, me ajude a ter vontade de estudar mais a Bíblia e vir à igreja. Eu quero pedir para o meu pai, para que ele possa novamente voltar para minha mãe. E se eu for ler para vocês aqui, os pedidos são impressionantes. As crianças estão pedindo para que na sua casa houvesse harmonia, para que na sua casa houvesse a presença do Espírito Santo de Deus, para que na sua casa pudesse ouvir a palavra de Deus, se houvesse o culto em família, se houvesse louvores em família. Crianças de 10 a 16 anos implorando para que na sua casa haja o evangelismo. Irmãos, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo conosco? Porque quando Jesus botou aqueles homens de 2 em 2 para evangelizar, para buscar e salvar o perdido, eles voltaram com tanta alegria, tantos testemunhos, tantas histórias. Nós estamos vindo de Goiânia para cá. A minha filha que já está há 4 meses, vai fazer 5 agora lá em um ano em missão, e ela falou: gente, pergunta para mim, fala para mim, tem tanta coisa que eu quero saber, tanta coisa que eu quero contar, tanto testemunho. Você teria um testemunho de vida para contar hoje, do poder do Espírito Santo na sua vida? De como você tem sido um evangelista que tem levado a mensagem de salvação à casa das outras pessoas? Irmãos, eu visito gente todo dia. Meu trabalho com publicações, eu visito gente todo dia. As pessoas hoje, elas querem ser ouvidas,
elas só querem um abraço. Se tem uma coisa que eu não penso, irmãos, eu vou tranquilo quando eu vou fazer uma visita, é o que eu vou vender naquela casa. Às vezes as pessoas confundem comportagem com venda, né? Comportor é vendedor, comportor é um evangelista da página impressa, amém? Nós chegamos lá para atender a necessidade das pessoas. Se ela quiser adquirir algum dos materiais, é o Espírito Santo que vende, não é a gente, é Ele que vende. Eu penso assim, e eu lembro de cada um de vocês. Eu fico imaginando, meu Deus, nossa igreja tem tanta gente capaz, nossa igreja tem tanta gente que tem tantos dons, tantos talentos a serem colocados nas mãos de Deus, mas parece que não querem ser usados por Deus. Uma geração que está perdendo a essência do evangelismo, e isso precisa mudar em nome de Jesus, amém? As várias formas que Deus nos concede dentro dessa igreja, de buscar e salvar o perdido. Me recordo que numa visita missionária, fui visitar uma senhora, que ela tinha câncer no reto, e durante algum tempo, ela fazendo tratamento em Goiânia, ela fez amizade conosco, trabalho evangelístico, amém? E quando ela estava na última semana, ela não queria mais receber visitas, porque eu entendi, quando eu cheguei na esquina da casa dela, pela amizade que nós, vínculo de amizade que nós tivemos, ela me permitiu visitá-la. Quando eu cheguei na esquina da casa dela, já não dava mais para suportar o odor, o mau cheiro, a carne putrefada. E quando eu cheguei lá, eu fui rebuscando, pouco tempo na igreja, eu não sabia quase nada, mas eu queria evangelizar, eu queria visitar, eu queria que as pessoas recebessem a paz no coração que você estava recebendo também. E ao visitar aquela casa, eu separei alguns textos da Bíblia e fui até aquela casa. E cheguei lá, senti aquele mau cheiro de longe, e eu entendi porque ela não queria receber visitas. E quando eu cheguei do lado do leito dela, com os textos separados na Bíblia, na minha cabeça, poder passar para ela, trazer um pouco mais de esperança, ela segurou firmemente na minha mão. Ela estava muito frágil, magrinha, mas ela segurou na minha mão, apertou minha mão e falou assim: olha, não importa a dor, não importa o sofrimento que o diabo pode afligir sobre a sua vida, nunca solte na mão de Jesus. Eu arrepiei na hora, porque eu fui para consolar aquela irmã e ela transmitiu fé. Uma visita missionária que eu poderia estar dormindo em casa, que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas o Espírito de Deus me moveu e falou assim: vá até aquela casa. E as palavras daquela mulher, elas ecoam na minha mente, no meu coração até hoje: nunca solte da mão de Jesus. E dentro do trabalho missionário que a gente exerce, irmãos, é incrível a quantidade de irmãos que simplesmente perderam a alegria de evangelizar, perderam a alegria de evangelizar a sua família. É impressionante. Hoje, quantos saem de casa sem uma oração? É evangelismo. Hoje, quantos saem de casa muitas vezes sem fazer o culto com a família? Quantos saem de casa hoje sem um hino no coração? Quantas famílias e lares adventistas eu visito que infelizmente o casamento não vai bem? Quando você fala sobre o poder da autoridade que a palavra tem, aquela pessoa fala assim: eu não acredito mais na Bíblia. Eu falo: meu irmão, vamos orar para que Deus faça um milagre em nome de Jesus, amém? Visitando um casal da igreja Batista Maranata em Aparecida de Goiânia. Olha o que é isso, irmão, o que é evangelismo, o que é fé. Quando eu cheguei na casa deles, estava com depressão, porque a menina, a moça, ela era casada com já bastante tempo, eles não podiam ter filhos, e ela entrou em depressão porque não podia ter filhos. E naquela semana ela tinha ido no médico, e o médico tinha falado para ela: olha, você tem que começar a pensar na adoção, às vezes não é da vontade de Deus que você tenha filhos. E aí eles chegaram em casa desesperados, chorando os dois, Antônio e Eliette. Quero apresentar vocês aí para eles aí um dia. E conversando com o Antônio e com a Eliette, falei assim: olha, eu entendo, eles estudaram para isso, existe uma limitação, mas para o nosso Deus a Bíblia diz que não existe impossíveis para Ele. E se for da vontade de Deus que vocês tenham filhos, vocês vão ter filhos em nome de Jesus. Vocês creem nisso? E aí timidamente eles falaram assim: eu creio. Nós pegamos na cozinha da sala deles e nos ajoelhamos,
Eu falei, eu posso orar ajoelhado com vocês? Sim. Ele se ajoelhou, ela se ajoelhou também, e eles começaram a chorar. E eu choro até em inauguração dos mercados, vocês acreditam? E comecei a chorar com eles também. Quando terminamos, eu fui embora. 2 anos depois, ela conseguiu me localizar. Ela ficou tentando me achar em outras igrejas evangélicas, que eu estivesse fazendo alguma palestra, alguma coisa, porque ela engravidou e, pela graça de Deus, teve uma filha linda. E ela queria me contar, ela queria falar, olha, foi aquela oração que nós fizemos lá em casa, e eu creio que foi a fé dela, em nome de Jesus, amém? Ela não extasiada, não sabia o que fazer, e ela conseguiu depois de anos me encontrar, e ela feliz, ela falou assim, olha, eu queria que você viesse aqui em casa fazer o culto de gratidão, porque nossa filha está fazendo 1 ano de vida. E eu levei a minha esposa, levei as filhas, e nós fizemos o culto de gratidão naquela casa. A filha dela hoje está grande, é uma mocinha, já com 10 anos. Ela entrou na internet, ouviu falar de um tal de Clube dos Desbravadores e ligou para mim, falou, escuta, aquele tal de Clube dos Desbravadores, vocês têm na igreja de vocês? Eu falei, é na nossa igreja. Eu quero colocar minha filha nesse clube. Eu falei, glória a Deus. E ela me disse, olha, eu tenho vontade de entrar na sua igreja. Eu falei, louvado seja o nome de Deus. Evangelismo. E estive numa Assembleia de Deus, Ministério Fama, em Goiânia, e ministrei uma palestra. Uma das pessoas que assistiu a palestra, a filha era viciada no pica-pau. Lembram do pica-pau? Não, vocês não lembram, porque vocês não assistiram isso em nome de Jesus, amém? Era viciada no pica-pau. E aí chegou em casa, o sacerdote lá falou assim, meu bem, e agora? Nós precisamos tirar esse vício da nossa filha. Como é que a gente vai fazer? Vamos procurar alguma outra coisa para substituir. E começaram a zapear nos canais, acharam a TV Novo Tempo de comunicação. Histórias da tia Cecel. Falou, meu bem, tem alguma coisa aqui diferente para ela, é cristã. E começou a assistir as histórias da tia Cecel. Ele se apaixonou por Saldo Extra. E quando eu vi a história dele, Dr. Wagner Feitosa, já batizado na nossa igreja, ele é esposo de 2 filhos, amém? Evangelismo. Evangelismo é o método que Deus usou para que eu e vocês possamos nos aproximar mais dele. Estamos vivendo um momento delicado da nossa igreja. Mateus capítulo 25, do 1 ao 13, na parábola das 10 virgens, diz que a igreja está dormindo. Literalmente, a igreja está dormindo. Uma mensagem tão poderosa para ser propagada, e nós estamos encontrando, infelizmente, corações ressequidos, corações que não sentem alegria no evangelismo, corações que não sentem prazer em estar na igreja, corações que, infelizmente, pela infelicidade, a secularidade desse mundo, sentem mais prazer nas coisas desse presente século do que nas coisas eternas. Não sentem prazer em ver um batismo, uma alma que está sendo resgatada do reino do diabo, do inferno, e sendo trazida para o reino de Deus. Irmãos, se nós temos alguém aqui nessa manhã que está nessa condição, o Espírito de Deus quer te levantar de novo em nome de Jesus, amém? Quer levantar a minha vida, o meu coração, e o caminho que Ele nos concede é pelo evangelismo. É você entrar em contato com as pessoas, é você ouvi-las, é você orar com elas. Faz um teste simples. Pega alguns dos hospitais aqui de Anápolis, aqui hoje, é sábado, coloca uma Bíblia debaixo do braço. Você que está morto, morte espiritual, estou falando para você aqui nessa manhã, que não sente prazer de estar aqui, desesperado para ir embora. Eu sei, eu já vivi essa situação. Pega uma Bíblia, coloca debaixo do braço e vai no hospital. Você pode não conhecer ninguém, mas vai passando nas alas, nos corredores do hospital. As portas, se estiverem abertas, as pessoas vão clamar para você entrar. Irmã, por favor, você pode fazer uma oração para o meu pai? Você pode fazer uma oração para minha esposa? Você pode fazer uma oração para o meu filho? A sua vida vai ser transformada em nome de Jesus. A minha vida. Se você sente o desejo, outro dia uma pastora ligou para mim e falou assim, faz um favor para mim, tem um rapaz que está hospitalizado aqui no Hospital São Francisco, e esse rapaz, ele está com Covid-19, e os filhos estão muito preocupados, a irmã está muito preocupada, e eles vão lá de fora do hospital trazer um louvor para eles, mas eles não têm alguém que ministre a palavra. Eu falei, eu vou, eu preciso de uns 20 minutos. Ela falou assim, não, então vem. Com 20 minutos eu estava lá no Hospital São Francisco, e eu vi uma moça, uma jovem com a caixinha de som,
pequena, um microfone pequenininho, que eu achei que era de brinquedo, o microfone dela, tão pequenininho que era o microfone, mas a menina tinha uma voz poderosa. E ela falou assim: olha, eu não sei pregar, eu sei louvar, então eu canto e o senhor prega alguma coisa. Eu falei: tudo vai dar certo. E diante da letra da música que ela estava cantando, eu ia fazendo um sermão, mini sermonete, né? Irmãos, os moradores de rua foram se aproximando para ouvir. As pessoas que estavam nos outros quartos do hospital começaram a sair assim, começaram a ouvir a palavra também. E houve um momento que está gravado na minha cabeça, um momento que os filhos do rapaz que estava internado lá dentro do hospital, eles se ajoelharam e colocaram as mãos em direção ao quarto dele. Aí a mãe fez a mesma coisa, a irmã, os dois filhos, os moradores de rua que estavam passando, todo mundo se ajoelhou e todo mundo colocou as mãos em direção ao quarto e começamos a orar. E eu fiquei pensando no meu coração: gente, é tão fácil evangelizar, é tão fácil falar do amor de Deus, é tão bonito ver o trabalho que o Espírito Santo nos permite olhar Ele fazendo. Por que nós estamos parados, irmãos? Por que muitos hoje, ao voltar para casa, não sentem o desejo de fazer o mesmo, de evangelizar, não sentem alegria, não sentem prazer na palavra de Deus, não sentem vontade de compartilhar esse evangelho que está no seu coração? Por quê? Por que a gente se deixa cair no meio desse sono espiritual que nós estamos preditos na Bíblia que ia acontecer com a igreja? Por que nós permitimos nos encontrar nessa situação? O Espírito de Deus quer fazer um milagre na minha vida aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Ele quer fazer um milagre na sua vida, mas só vai acontecer se você deixar, só vai acontecer se você permitir. Se quiser se encontrar ou se manter na condição espiritual que você entende que não vai te ajudar a ir para a eternidade nessa manhã, nós temos a liberdade de permanecer. Mas se nós queremos um renovo espiritual, nós temos que dar um passo na direção do céu. Em Lucas capítulo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Verso 2, conselho divino para mim e para vocês: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Esse tempo chegou, irmãos, esse tempo chegou. 2 Timóteo 3, 1 ao 5, ao falar da condição moral daqueles que estariam aqui nesse planeta, chegou. Enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, esse tempo chegou. 1 Pedro capítulo 2, 9 diz que eu e vocês somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas que vem com a responsabilidade de resgatar aqueles que estão na miséria do pecado e levá-los para o reino de luz. Eu e vocês somos esses embaixadores de Cristo. Não me pergunte por que Deus usa a mim e a você, mas em sua graça e sua misericórdia escolheu a minha família e a sua para sermos um pedaço do céu nessa terra. Minha filha vai louvar de novo, em nome de Jesus, amém? Em algum momento, pela graça do Senhor, ela vai louvar de novo. Eu quero compartilhar um último texto das Escrituras antes dela trazer esse louvor, que está em Lucas capítulo 10. Aqueles que se predispuseram a fazer a vontade de Deus, aqueles que se predispuseram a levar a mensagem de graça e salvação. Lucas capítulo 10. A partir do verso 17, o regresso desses homens que foram enviados para pregar a mensagem 2 em 2. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Verso 20: não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, porque o meu e o seu nome está escrito no livro da vida.
e em nome de Jesus jamais sairá de lá. Mas enquanto aqui estivermos, vamos buscar fazer a nossa parte, amados. Eu quero que a minha família esteja na eternidade, e eu sei que você quer que a sua também esteja. Não fique de braços cruzados, em nome de Jesus. Tem muita gente precisando de você, precisando dos seus ouvidos, precisando da sua força, do seu braço, precisando dos seus talentos. E o Espírito de Deus está aqui para mover o meu e o seu coração nessa direção, em nome de Jesus. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo. Quero me preparar. Aqui não é meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Amém. Irmãos, em Atos capítulo 1, verso 8, diz que o Espírito Santo quer nos dar poder para realizar os mesmos milagres que os discípulos realizaram.
mas acima de tudo, o maior de todos os milagres, que é a minha conversão e a sua, em nome de Jesus. Deus, devolver para o meu coração, para o seu, a alegria de servir ao Senhor, reconhecê-lo como o único Deus verdadeiro, entender que Ele quer nos salvar, que Ele nos ama, e Ele quer que nós compartilhemos essas boas novas de salvação com tanta gente perdida. Eu visito gente nesse Anápolis, nas igrejas daqui, pastor Clarismundo, pastor Washington, eu vejo tanta gente precisando de Jesus, tanta gente precisando de ouvir você, de compartilhar as bênçãos do Papai do Céu. Que Deus nos abençoe e nos enche do seu Santo Espírito aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar? Por favor, fiquem em pé. É necessário esvaziarmos o nosso eu, para que o Espírito possa nos encher. Vamos orar por esse milagre? Senhor nosso Deus, nosso Pai, santificado seja o teu nome. Nós choramos pela sua graça e pela sua misericórdia. Ao olharmos a história de fé desses homens e mulheres do passado, a maneira como o Senhor os usou para que teu Santo Espírito pudesse alcançar outras pessoas, nos usa também aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, tira de nós esse torpor espiritual, essa sonolência miserável que tem tomado conta do teu povo. Nos socorre, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Faça com que ainda hoje nos ajude a preencher o nosso coração com o teu Santo Espírito e compartilhar essas pérolas, essas verdades da sua palavra com tantas pessoas que estão perecendo. Nós oramos por esse milagre dessa manhã, para que o Senhor nos dê autoridade, em primeiro lugar, para evangelizar a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Amém.